So today the story is about this. Hoje a história é sobre isto. There was a woman that lived in the United States, Havia uma mulher que vivia nos Estados Unidos and in her living room she had a nice cactus. e na sua sala ela tinha um cato muito bonito. And in the evening she was sitting there on her couch and reading a book and drinking some tea. E à noite ela estava lá sentada no sofá a ler um livro e a beber algum chá. And suddenly she heard like a sound. It was like zzz. E de repente ela ouviu um som, era assim zzz. And she didn't know from where it comes, and she thought maybe a window is open. E ela não sabia de onde é que vinha. Ela pensou, talvez a janela está aberta. Then she went to check all the windows, E ela foi ver em todas as janelas, but all were shut. mas todas estavam fechadas. And then 2 days later, E 2 dias mais tarde, she heard the same noise, ela ouviu o mesmo som, but all windows were closed. mas todas as janelas estavam fechadas. And on another day, E num outro dia, the same sound o was mesmo there. som. Then she saw her cactus started to shiver, E então ela viu o seu cato começou a tremer and she knew the sound came from the cactus. e ela sabia, o som vem do cato. She was scared. She was scared Ela se assustou and confused, and she called the police. e confusa e ela chamou a polícia. And at the phone she said, "Help, my cactus is making sounds." E no telefone ela disse, ajudem-me, o meu cato está a fazer ruídos. What the police officer might have thought. O que é que acham que o polícia pensou? And he was like a very passionate cactus lover. I don't know how to say it. Just E like ele the German gostava word. muito de catos. And he knew exactly what the problem was. E ele sabia exatamente o que é que o problema era. And he said, "Go fast out of the house and close the door behind you. E ele disse, rapidamente sai de casa e fecha a porta atrás de ti. And go and hide maybe behind a bush or a car. Fast." Ou vai e esconde-te atrás de um arbusto ou de um carro. Rápido. I will come and call also the firefighters. E eu já vou e vamos também chamar os bombeiros. She didn't hesitate and went right outside. Ela não hesitou e foi logo lá para fora. And when she ran outside and closed the door, E quando ela correu para fora e fechou a porta, she heard a loud noise like something exploded. ela ouviu um barulho muito grande, como se alguma coisa estivesse a explodir. She waited for the firefighters and the police to come, Ela esperou pelos bombeiros e pela polícia que chegassem. and they were like in special suits when they came to open the door. E eles vinham com fatos especiais para abrir a porta. And now the woman saw what was in the living room. E agora a mulher viu que estava lá na sala. There were many, many small venomous spiders. Tinha muitas aranhas venenosas, pequeninas. And then the police officer asked the woman and said, E então o polícia perguntou à senhora, "Do you know what happened? tu sabes o que aconteceu? In your cactus was a spider that laid eggs, No teu cato havia uma aranha que pôs ovos and then when they grew, it got tighter. It got tighter, e quando elas cresceram aquilo ficou muito pequenino, apertado. and then that was the sound you heard. E isso foi o som que tu ouviste. And when it was finally too eng, wie sagt man so eng? Too tight, it exploded. E então quando estava apertado demais, explodiu. What would have happened if the woman had stayed inside and didn't listen to the police officer? O que é que acham que ia acontecer se a senhora tivesse ficado dentro de casa e não tivesse ouvido o que o polícia tinha dito? Jesus gives us many conselhos. Not warnings, it's advices. Advices in the Bible. Jesus dá-nos muitos conselhos na Bíblia.
Jesus wants that everything goes well with us, and he wants to protect us. E Jesus quer que tudo nos corra bem e quer nos proteger. How do we react to his counsels? No, advices. Como é que nós reagimos aos seus conselhos? Like the woman that, like when she heard it right away, did what the man said. Como a senhora que fez logo o que o polícia lhe tinha dito? Or we think about it and start to doubt. Ou nós pensamos e começamos a duvidar. Is it really better to do the will of Jesus? É realmente assim tão mau para fazer aquilo? What would have happened if the woman had doubted? O que é que teria acontecido se a senhora tivesse duvidado? So now what I want to give you for this week, Agora o que é que vos quero dar para esta semana? that we all trust in Jesus Que nós todos possamos confiar em Jesus, because he knows what's best for us porque Ele sabe o que é melhor para nós and what we need. e o que nós precisamos. He wants us to protect from the bad. E Ele quer nos proteger do mal. You can go to your seats. Podem voltar aos vossos lugares. Fill my cup, fill it up and make
me whole. E bom sábado a todos. Good morning and good Sabbath, everyone. Gostaria de saber se aí atrás se ouça bem. I want to know if back there it's possible to hear. Muito obrigado. Thank you. Estou muito contente a ver aqui tantas pessoas hoje I'm very happy to see so many people here today. e também estou muito contente de ver caras que já há muito tempo não vi, caras que eu gosto muitas dessas pessoas. And I'm also very happy to see faces I've not seen for so long, and I like those people very much. Hoje é um dia muito especial. Today is a very special day. No primeiro lugar, hoje é sábado. First, today is Sabbath, E o sábado é o dia que o Deus escolheu para nós descansarmos e para estarmos com Ele. and Sabbath is the day that God chose for us to rest and to be with Him. Está escrito que nesse dia devemos largar tudo aquilo que nos preocupa e todos os nossos afazeres. It's written that today we should leave behind all that worry us and all our work, E que dirigimos toda a nossa atenção a nosso Deus. and that we may focus completely on God. É por isso que estamos aqui hoje. That's why we are here today. E também é um dia muito especial porque hoje mais uma alma se vai entregar a Cristo. And it's also a very special day because today another soul will surrender to Christ. A Bíblia nos diz que no céu há sempre muita alegria e uma festa quando mais uma pessoa se entrega a Deus. The Bible tells us that there's always a feast and a lot of happiness when another person surrenders to God. Então a festa e a alegria não vai haver só aqui, no So- céu também há. The feast and the happiness is not only here, in heaven there's also. E eu dei uma volta na Santa Escritura para ver o que é que está escrito sobre o batismo. And I went through the Holy Scriptures to see what was there written about baptism, Para entendermos melhor o que é e o que não é o batismo. to understand better what it is and what it is not the baptism. Porque quando falamos sobre o batismo, Because when we speak about baptism, estamos logo numa grande controvérsia we are already in a very great controversy entre os maybe entre as tradições das igrejas cristãs so among the traditions of the Christian churches e aquilo que está escrito, and what's written, aquilo que o Jesus falou, what Jesus spoke, o Jesus que foi, é e vai ser sempre igual. Jesus that is, was, and will always be the same. Se vocês se lembram, na altura quando o Jesus mais os seus discípulos estiveram para tomar a Santa Ceia, If you remember when Jesus and his disciples were to eat the last meal, depois de acabarem essa cerimônia, when they finished the ceremony, o Jesus diz: já comeram o pão? Jesus asked, "Did you eat the bread? Já beberam o vinho? Did you drink the wine? Agora podemos ir. Now we can go." Foi assim que o Jesus disse? Was it like that? Não. No. Ele disse: He said, entenderam vocês o que aconteceu aqui? "Did you understand what happened here?" Porque várias vezes nós fazemos coisas Because often we do things sem entendermos o que estamos a fazer, infelizmente. without understanding what we're doing, unfortunately. E muitas vezes And often entendemos as coisas de maneira como os outros nos dizem, we understand things the way the others tell us to, e não assim como está escrito. and not how it is written. Quando a gente está a tomar a Santa Ceia, When we are participating in the, what's the name? Lord's Supper?
Thank you. A gente come aquele pão. We eat the bread, O pão que simboliza a carne de Jesus que para os muitos se deu. the bread that is a symbol for the flesh that Jesus gave for everyone. E quando toma aquele cálice de vinho, And when we drink that cup of wine, aquele cálice de vinho simboliza o sangue de Jesus que se derreteu na cruz. that cup of wine is a symbol for the blood of Jesus. Mas só uns símbolos. But it's only symbol. O verdadeiro Jesus está no céu, The true Jesus is in heaven, a interceder ainda por nós. and he's still interceding for us. Vai chegar um dia quando essa intercessão vai acabar. There will be a day when that will end. Da mesma forma, o batismo é um símbolo. The same way, baptism is a symbol. E para confirmar isto, podemos ir ler na Bíblia, no 1 de Pedro, capítulo 3, e versículo 1. And to confirm this, Versículo 21, desculpa. we can read in the Bible 1 Peter chapter 3, verse 21. Que diz aqui, assim, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, baptismo, não do despejamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. There is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. Aqui o Pedro nos diz que o batismo é uma figura, Here, Peter is saying that the baptism is a figure, símbolo a symbol que nos salva, that saves us. mas não da imundícia do nosso corpo. But it doesn't save us from the filth of our body, Porque essa água que está aqui na ribeira não salva ninguém. because this water that is here in the river doesn't save anyone. Essa água que está aqui na ribeira não apaga ou não perdoa os pecados de ninguém. This water that is here in the river doesn't erase or forgive any sins. Há uma única coisa que apaga os nossos pecados There's only one thing that erases our e sins que nos perdoa. and that forgives us. Alguém sabe que é essa Anyone coisa? knows? É o sangue de Jesus. Jesus' blood. A Bíblia nos diz The Bible tells que o sangue de Jesus nos livra de tudo e qualquer pecado. the Jesus' blood makes us free from any sin. Então, o que é o batismo? So, what is the baptism? Quando uma pessoa está a ser batizada When someone is being baptized e vai ser submersa, é assim que se diz, and will go under the water, submersa na água, ela simboliza a morte e a sepultura de Jesus Cristo. it symbolizes, I don't know the word, the death of A morte e a sepultura, que foi sepultado. death and the burial. E quando vai sair da água, And when the person comes out of the water, simboliza a ressurreição de Cristo. it's a symbol for the resurrection. Sem a morte do Cristo e sem a ressurreição de Cristo, nós não podíamos ser salvos. Without the death and without the resurrection of Jesus, we could not be saved. Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, Because the Bible tells us that the pay from sin is death, mas o dono gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. but the free gift from God is eternal life in Jesus Christ. Então, quando uma pessoa se baptiza, So when someone gets baptized, o homem velho morre the old man dies e vai ser sepultado. and will be buried. E quando sai da água, uma nova criatura
se nasce em Jesus Cristo. And when they come out, a new creature is born in Jesus. Vamos continuar a ver então o que não é o batismo. So let's continue and see what the baptism is not. O batismo não é uma chantagem. It's Chantagem. A chantagear alguém. ok. Não é bem isso, mas pronto. Ok. Baptism is not blackmail. Ou seja, se não vais te batizar, não podes casar. It's not that if you don't baptize, you can't get married. Se uma pessoa se batiza para casar, isso não é batismo, irmão. If someone gets baptized to get married, that is not a baptism. Até é pelo contrário. Rather, É a gozar com Deus e com aquilo que Deus deixou. it's making fun of what God left us. O batismo não é uma tentação. Baptism is not a temptation. Se te batizares, vou-te comprar uma bicicleta. If you get baptized, I will buy you a bicycle. Pode ser até um Cadillac de ouro, It can also be a golden Cadillac, porque não vale nada. because that is worth nothing. O batismo não é uma ameaça. It's not a threat. Se não te batizar, vais ir para o inferno. If you don't get baptized, you'll go to hell. Se a gente se batizar por medo, If we get baptized because of fear, não faz mais nada do que entrar na água seca e sair da água molhada. it's nothing more than go in the water dry and then get out wet. O batismo é a nossa declaração pública Baptism is our public declaration que amamos e cremos no nosso Deus. that we love and we believe in our God. Testemunho It's a testimony à frente das outras pessoas e à frente do céu e dos anjos. in front of the other people and in front of the heaven and the angels. Que conhecemos a luz e queremos seguir na luz. That we know the light and we want to follow the light. No capítulo 16 do Marcos, no versículo 16, In Mark 16:16, está escrito: it's written, quem crê e vai ser batizado, vai ser salvo. Mas quem não crê será condenado. it says, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Para entendermos melhor o que é batismo, vamos analisar esse versículo porque aqui está toda a verdade. To understand better what baptism is, we will analyze this verse because here is the whole truth. E diz quem crê. It says, who believes? Crê em quê? Believes in what? O capítulo 3 do João, no versículo 16, diz: John 3, verse 16 says, porque tanto amou Deus o mundo que deu o seu único filho para morrer, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Então vamos colocar esse versículo de João aqui no versículo do Marcos. So let's put this verse of John in the verse of Mark. Quem crê no Jesus Cristo Who believes in Jesus Christ e será batizado, and is baptized vai ser salvo. will be saved. E o versículo continua e diz: mas quem não crê And vai the, ser condenado. and the verse continues and says, but who does not believe will be condemned. E é interessante, It's interesting porque na primeira parte do versículo diz: quem crê e será batizado. because the first part of the verse says, who believes and is baptized, Mas na segunda parte diz só: quem não crê but the second part only says, who será doesn't condenado. believe. Por que é que vocês acham que daqui da segunda parte falta o batismo? Why do you think here in the second part the baptism is missing? Porque o batismo sem crer não vale nada.
Because baptism without believing is worth nothing. A base e o fundamento do batismo é crer no Jesus Cristo. The base and the fundament of the baptism is believing in Jesus Christ. Não estou aqui a dizer que não devemos nos baptizar, pelo contrário. I'm not here saying that we shouldn't get baptized. I'm saying otherwise. Como vocês já viram, ser batizado é essencial para sermos salvos. As you have seen, being baptized is essential to be saved, Mas sem acreditar, but without believing, o batismo não tem valor. baptism has no worth. Pode ser que há tempo quando nos batizamos, It can be that when we got baptized some time ago, não entendemos bem essas coisas, we didn't understand well these things, mas não está nada perdido, but nothing is lost. porque nós podemos refazer os nossos votos baptismais. Because we can do again our baptism vows. Se vocês se lembram, quando o Jesus estava na Santa Ceia, vou voltar novamente na Santa Ceia, If you remember when Jesus was in the Last Supper, I will e go ele back to pegou it. na bacia e foi lavar os pés dos discípulos. He took the basin and went to wash the feet of the disciples. Quando chegou a vez do Pedro, When Peter's turn came, o Pedro não concordou para que o mestre fosse lavar os seus pés. Peter didn't agree that the master would wash his feet. Mas Jesus disse: se eu não te lavar, não vais ter parte comigo. But Jesus told him, if I don't wash you, you will not take part with me. Então o Pedro respondeu-lhe: então lava-me tudo. So Peter answered, so wash me whole. O Jesus respondeu: And Jesus answered, quem já tomou banho, basta só lavar os pés. the one that took a shower, it's enough to wash the feet. Ou seja, quem já se batizou, In other words, the one that was already baptized, basta refazer os seus votos através da Santa Ceia e através dos lava-pés. it's enough to renew his vows through the Lord's Supper and the feet washing. O batismo, irmãos, é uma declaração, como já disse há pouco. The baptism is a declaration, as I already said. E o valor vai dessa declaração. And the value comes from this No declaration. próximo sábado vamos ter uma Santa Ceia. Next Sabbath, we will have the Lord's Supper. Para aqueles que acham que precisam, possamos nos preparar para refazermos os nossos votos batismais. And for those who think they need, we should make a preparation to renew our baptism vows. O que é que vai ser o mais importante hoje para nossa irmã Rosandra? What will be the most important today for our sister Hosanna? Depois de entrar nessa água do rio, After getting in the water, a resposta que ela vai ter que dar. it's the answer that she has to give. Acreditas na morte de Jesus? Do you believe in Jesus' death? Se a resposta for sim, If the answer is yes, então o batismo vai ter valor. then the baptism will have value. Mas também essa resposta tem que vir do coração But that answer must come from the heart e do amor para o Jesus Cristo. and from the love to Jesus. Porque afinal de tudo, o que é que o Espírito Santo nos pergunta? Because at the end, what does the Holy Spirit ask us? A mesma pergunta que o Jesus fez ao Pedro. The same question that Jesus asked Peter. Amas-me? Do you love me? Tu amas o Cristo? Do you love Jesus? É isso o motivo por qual queres te batizar? Is that the reason why you want to get baptized? Conheceste a luz e queres andar na luz? Did you know
did you meet the light and you want to walk in the light? Ou queres continuar nas trevas? Or you want to continue in darkness? Uma vez, um pastor falou com uma mulher que estava numa série das conferências de evangelismo. One time, a pastor spoke with a woman that was in a series of evangelistic conferences, E então estavam a falar sobre o batismo. and they were talking about baptism. E aquela mulher diz, mas eu estou batizada. And the woman said, I'm baptized. E o pastor perguntou, mas onde e quando te baptizaste? And the pastor asked her, when and how did you get baptized? A mulher respondeu, não sei, tinha umas 4 semanas. And she answered, I don't know, I was 4 weeks old. Então o pastor respondeu-lhe, vocês não se batizou, And the pastor told her, you didn't get baptized. você foi batizada dos outros. You got baptized from someone else. Uma coisa que não tem valor, Something that has no worth. porque de lá faltava a sua declaração Because there was missing the declaration. de acreditar e amar Jesus Cristo. Declaration of believing and trusting and loving Jesus. Então a mesma pessoa, a mesma mulher fez mais uma pergunta ao pastor. So the woman asked the pastor, Ela disse, pronto, eu vou me batizar assim com esse batismo que é bíblico. okay, I will get baptized with the biblical baptism, Mas tenho mais uma pergunta. but I have a question. A minha afilhada deu luz a um bebê. Afilhada, sabes que é afilhada? Ela é madrinha. Sim, era mandarim. My goddaughter gave birth to a baby, E no meu país, na religião ortodoxa, and in my country, the religion is Orthodox. quem leva os bebês para ser batizados são as madrinhas, não é nem a mãe nem o pai. The ones that take the kids to get baptized are the godparents. E então a mulher perguntou, então eu devo batizar então a minha afilhada? And so the woman asked, should I baptize my goddaughter? E o pastor disse, sim, And the pastor said, yes. o Jesus nos mandou, ide, ensinai e batizai. Jesus told us to go, teach, and baptize. Mas primeiro tens que ir com a Bíblia à frente dela But first you must take the Bible to her e ler o versículo que eu disse há pouco. and read the verse that I said shortly. Porque before. tanto amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas sim tenham uma vida eterna. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. E depois de ler isso, pergunta a bebê se acredita nisto. And after reading this, you must ask the baby if she believes in it. E a mulher diz, como que o bebê vai acreditar em alguma coisa? And the woman asks, how will the baby believe in anything? E o pastor respondeu, então estás a ver que o batismo não é conforme está escrito na Bíblia, porque não está baseado numa crença. And so the pastor answered, do you see now that that baptism is not based on the Bible because it's not based on a belief? Lembram-se quando uma vez um fâmeno andava de carroça? Okay. Fâmeno, o fâmeno. Esse é o nome dele? Não. O faminto, pronto. Lumena é fâmeno, desculpe. Faminto. Do you remember the carroça? Sim. Do you remember when an hungry man was in a carriage E estava a ler na escritura and was reading in the Bible e não estava a entender o que estava a ler.
and was not understanding what he was reading. Então o Deus, por seu Espírito, levou o Filipe ao pé dele. And so God, by His Spirit, took Philip to near him. Eunuco, pois, eunuco. Em português é eunuco, sim. Famine romeno, eunuco, sim. The word in English. E It's too hard to say. então Eunuch? Okay. o eunuco diz, olha, eu estou aqui a ler, mas não percebo nada do que está escrito aqui. So the eunuch said, I'm reading, but I'm not understanding anything. E o Filipe começou a lhe explicar que o Isaías, que era do Isaías, que o eunuco estava a ler, está a falar sobre o Jesus. And so Philip started to explain that Isaiah, because it was from Isaiah that the eunuch was reading, that Isaiah was speaking about Jesus. E explicou-lhe o plano de salvação. And he explained him the salvation plan. Explicou-lhe como Jesus veio e morreu. And he explained how Jesus came and died. E explicou-lhe que para que sermos salvos devemos crer e ser baptizados. And he explained that to be saved we should believe and be baptized. Então o eunuco disse, e o que é que me impede agora de ser baptizado? And so the eunuch said, what's preventing me from being baptized? E o Filipe perguntou, acreditas tu naquilo que eu te disse? And so Naquilo Philip que está escrito? asked him, do you believe what I told you and do you believe in what is written? Sim, acredito. Yes, I believe. Então, pararam a carroça e foram até a água e o Filipe baptizou o eunuco. Then they stopped the carriage and they went to the water and Philip baptized the eunuch. E depois, quando o eunuco saiu da água, enquanto ainda tirava a água dos olhos, And when the eunuch came out of the water and was still taking the water out of his eyes, o Filipe foi retirado da mesma forma pelo Espírito e o eunuco ficou sozinho. Philip was taken away the same way by the Spirit and the eunuch stayed alone. Quando ele olhou para dar um abraço, já não havia Filipe. When he looked beside to give a hug, Philip was not there anymore. Por que é que vocês acham que isso aconteceu? Why do you think that happened? Para que o eunuco soubesse que quem o batizou foi o Jesus Cristo. So that the eunuch could know that who baptized him was Jesus. E da mesma forma, hoje a Rossandra, quando vai entrar na água, Rosana. And the same way when Hosanna today goes in the water, através daquele pastor que vai fazer a cerimônia, through the pastor that will make the ceremony, vai ser o próprio Jesus Cristo que vai batizá-la. Jesus will be the one to baptize her, E que vai recebê-la and he will receive her com todo carinho e com todo amor. with all the love. E como já disse os meus queridos irmãos, And how I already said, não é essa água que é a porta da entrada no céu. it's not this water that is the door for the entrance to heaven. A porta não é uma coisa, é uma pessoa. The door is not a thing, is a person. É aquilo que diz, eu sou. He's the one that says, I am. Quando se apresentou à frente de Moisés no deserto, numa sarça ardente, When he was before Moses in the desert in a burning bush, e o Moisés perguntou, quem posso eu dizer que me mandou? and Moses asked, who should I say that sent me? A resposta foi, eu sou. The answer was, I am. O Jesus diz, eu sou o pão da vida. And Jesus says, I am the bread of life. Eu sou a água da vida. I am the living water.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. I'm the way, the truth, and life. Eu sou a porta. I am the door. E sem mim ninguém pode chegar ao Pai. And without me, no one can reach the Father. O batismo é um símbolo The baptism is a symbol daquilo que o Jesus já cumpriu. of what Jesus already finished. Morreu e ressuscitou, He died and resurrected porque ele tem vida em si próprio. because he has life in himself. Ele é a vida. He is the life. E só através dele nós possamos ter a vida também. And only through him we can have life too. O batismo é muito importante, Baptism is very important, mas feito da maneira como está descrito na Bíblia. but only making it the way is described in the Bible. Há muitas denominações cristãs There are many Christian denominations que por suas tradições modifica aquilo que está escrito na Bíblia. that through their traditions modify what's written in the Bible. Mas o próprio Jesus Cristo diz que está escrito But Jesus himself says what's written, e nós devemos fazer as coisas como estão escritas. and we should do the things how they are written. Agora queria dar a palavra à nossa irmã Anne para nos cantar e encantar com o hino também. Now I want to give the word to Anna that will sing a song. E depois I knew exactly how I wanted my own life to go. No heartaches, no failures, no disappointments to unfold. But God had a different plan for what life would bring my way. And although I may not understand, I can trust the Lord and say, here's my life, I surrender all my plans and all my dreams that I thought were best for me. Use my life for your glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, Lord, here's my life. You may be struggling with trials of your own. You cannot see God's plan for you. You feel so all alone. Oh, but God's way is perfect. He guides every step you take. And although it's hard to see it now, you can trust the Lord and say, here's my life, I surrender all my plans and all my dreams that I thought were best for me. Use my life for your glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand,
story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, Lord, here's my life. Here's my Agradecer de uma forma especial pelo esse hino, mas também pelo hino do começo do culto. I want to say thanks in a special way for this hymn and also for the one before the preaching E também pela história que foi contada. and also for the story. Eu não entendi muito, I didn't understand much porque estava atento naquilo que ia falar, mas because I was thinking about what I was going to say. o que entendi para mim foi suficiente. And what I understood for me was enough. Que devemos ter a plena confiança no Jesus Cristo. That we should trust completely in Jesus Christ. E acho que não há nada mais importante do que isso nas nossas vidas. And there is nothing more important than that in our lives. No capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos, In chapter 21 from Acts, o próprio Paulo fala sobre um episódio da sua vida. Paul, Pô, sim, capítulo Okay. 21. Paul speaks about an episode in his life. Vocês sabem quem foi o Saulo, na altura chamava-se Saulo. Do you know who Saul was? Perseguia os cristãos, e ele próprio está a dizer isto. That persecuted the Christians, E achava que estava a fazer bem. and he thought he was doing a great thing. Isso me mostra que muitas vezes possamos ser enganados, fazer coisas achando que estamos a fazer bem. And it shows that often we can be doing things that we think are E correct. então, quando ele foi para o Damasco, And Damascus. when he went to Damascus, thank you. ele teve encontro especial com Jesus. He had a special meeting with Jesus, Encontro que mudou a vida dele. an encounter that changed his life, Encontro que nós também devemos ter com ele. an encounter that we also should have. Sem esse encontro, as nossas vidas não vão mudar. Without this encounter, our lives will not change. Só ele que consegue mudar as vidas. Only He can change lives. Então, depois desse encontro, ele ficou, como nós todos sabemos, sem vista. And after that encounter, he got blind. E foi encaminhado pelo próprio Jesus para entrar no Damasco. And Jesus himself guided him to enter Damascus, E esperar lá, porque alguém vai vir ter com ele. to wait there because someone would go to him. E então, o Deus mandou outro servo seu. And so God sent him one of his servants. Olha que estou enganado, e no capítulo 22. Desculpe, I'm mistaken, it's in chapter 22. agora estava à procura e não estava escrito. E então, o Deus falou com Ananias, com outro servo seu. So God spoke with Ananias E disse: vais lá ter com esse homem, and told him, go to that man, ora por ele e baptiza esse homem. pray for him and baptize him. O que é que vocês acham? Ficou muito contente o Ananias? And what do you think? Ananias was very happy. Até disse: oh Deus, você não sabe quem é esse homem. And he even told God, you don't know who that man is. Mas o Deus respondeu: tu é que não sabes. But God answered him, you are the one who doesn't know. Esse homem vai ser vaso de honra que vai testemunhar de mim. That man will be a vase of honor that will
testify of me. Da mesma forma, muitas vezes nós também temos essas dúvidas quando é para batizar alguém. The same way, we often have the same doubts when it comes to baptizing someone. E não sei se sempre são bem certas as nossas dúvidas. And I don't know if they are correct, our doubts. E então vou ler agora esses versículos a partir do 13 até 16, primeiro para nossa irmã que se vai batizar hoje. And so I want to read now the verses from 13 to 16 to our sister that will get baptized today. Mas é melhor começar já com o 12. But it's better to start already at the 12. E diz assim: e certo Ananias, viral piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. E continua e diz: e ele disse: o Deus dos nossos pais, da antemão, te designou para que conheças a sua vontade e sejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens de que tens visto e ouvido. Até 15. Then a certain Ananias, a devout man according to the law, having a good testimony with all the Jews that dwelt there, came to me. And he stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. And at the same hour I looked up at him. Then he said, The God of our fathers has chosen you, that you should know his will, and see the just one, and hear the voice of his mouth. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. Essas palavras são dirigidas a si, irmã. These words are directed to you, sister. Tal igual como o Ananias chamou o Saulo do irmão, nós, como a igreja, te chamamos hoje de irmã. The same way that Ananias called Saul brother, we all call you sister. E as palavras que vão a seguir são para ti, irmã. And the words that come next are for you, sister. O Deus dos nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunho para com todos os homens do que tens visto ou ouvido. The God of our fathers has chosen you, that you should know his will and see the just one and hear the voice of his mouth, for you will be his witness to all men of what you have seen and heard. E essas palavras que vieram do Ananias são para nós todos também. And these words that came from Ananias are for all of us too. Nós todos fomos escolhidos para ser vasos de honra. We all were chosen to be vases of honor. E para sermos testemunhos de Deus à frente de todos aqueles que nos conheçam, que nos ouçam e que nos vê. And to be testimonies or witnesses before everyone that hears and sees us. E agora, se os irmãos me permitem, não sei que horas são, queria contar uma história para nossa irmã que se vai batizar. And if you allow me, I want to tell a story to the sister that will get baptized. Uma história que já contei não sei, uma vez ou duas vezes aqui nessa igreja. A story that I already told here in this church 1 or 2 times. Uma história que o pastor Daniel Bastos contou no meu batismo.
A story that the pastor Daniel Bastos told at my baptism. Uma história que me tocou tanto que eu nunca vou esquecê-la. A story that touched me so much that I will never forget it. A história nos diz que houve uma família que teve um filho, The story tells about a family that had a son, uma família cristã, uma família dedicada a Deus. a Christian family, a family dedicated to God. E esse filho também era dedicado a Deus, era ativo na igreja. And that son was also dedicated to God and was also active in the church. Mas chegou a altura quando ele tinha que ir estudar longe da casa. But the time arrived that he had to go study far away from home. E então, ali com outros rapazes e amizades que ele fez lá, And there, with other boys and friendships that he made there, começou a se afastar do caminho de Deus. he started to go away from God's way. Começou a beber, He started to drink, a fumar, to smoke, depois usar drogas, and using drugs, roubar e fazer outras coisas muito más. steal, and do other things, very bad things, De maneira que chegou a ser preso. until he got arrested. E então, aí na prisão, e ele começou a pensar: And there in prison, he started to think, eu fiz muito mal aquilo que eu fiz. it was very bad what I did. E então mudou de atitude. And so he changed his attitude. Voltou para o caminho de Deus. He came back to God's way, E pelo bom comportamento, ele chegou a ser, para ser liberto, como se diz, a ser posto em liberdade mais cedo do que tinha a pena. and because of his good behavior, he got out of prison before his sentence finished. E quando ele soube que na próxima semana vai ser livre, And when he knew that the week after he would go out, ele mandou uma carta para os seus pais. he sent a letter to his parents. Não havia telemóveis na altura. There were no phones at the time. Então, na altura, ele pediu, na carta, ele pediu perdão aos seus pais porque os envergonhou. And in the letter, he asked forgiveness from his parents because he embarrassed them. E disse: por aquilo que eu fiz, não mereço mais a vossa confiança e o vosso amor. And he said, through what I did, I don't deserve your trust and your love anymore. Mas mesmo assim, no dia quando eu vou sair da prisão, But even so, the day I'm going out of prison, eu vou comprar uma passagem na caminhoneta que passa pela nossa aldeia. I will buy a ticket for the bus that passes through our village. E se vocês quiserem me receber de volta, And if you want to receive me again, pendurem uma toalha branca no árvore que está na nossa porta. hang up white towel in the tree that is in front of our house. Então o dia chegou e ele subiu na caminhoneta The day came, he got in the bus, on the bus, e quando se aproximou da sua aldeia, and when he was getting near the village, não havia árvore que não tinha uma toalha branca. there was no tree without a white towel. Por isso, irmão, hoje quando vais entrar aqui na água, So, sister, when you go today in the water, se consegues ver com os olhos da mente, if you can see with your mind eyes, vais ver que esses árvores todos têm uma toalha branca. you will see that all these trees here have a white towel. Porque o Deus
e os anjos estão a festejar hoje. Because God and the angels are making a feast today. E há grande alegria no céu. And there is great happiness in heaven. E o Pai, o Deus que é o nosso Pai, está muito alegre. And God, that is our Father, who is our Father, is very happy. E não se esqueça, And don't forget, nada tem valor se não fosse a tua declaração. nothing will have value without your declaration. Da tua crença e do teu amor para com Jesus. Your declaration of your belief and your love for Jesus. Amém. Amen. E queria, pois, esqueci-me de um versículo que queria lê-lo também. And I want to read one verse that I É no forgot. Atos 22, versículo 16. Acts 22, verse 16. Diz assim: E agora, por que te detens? Levanta-te e baptiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Amen.